História e conceitos sobre saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Registros históricos. Olá, eu sou o professor Marcos Correia e nessa aula entenderemos os registros históricos e a evolução da temática de saúde, meio ambiente e segurança no trabalho. Entenderemos como essa área evoluiu, quais aspectos contribuíram com tal evolução e quais foram os principais marcos desse processo. Vamos juntos nessa jornada de desenvolvimento. Bons estudos! A área de SMS, sigla que representa saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, é de natureza multidisciplinar, visto que engloba assuntos oriundos de diferentes áreas do conhecimento, como administração, recursos humanos, administração pública, medicina, direito, psicologia e até engenharia. No entanto, para conhecer melhor a área, não é necessário se aprofundar em todas essas outras áreas, pois a forma que pesquisadores e profissionais de SMS apresentam suas ações, seus estudos e suas preocupações com o assunto facilita a compreensão, o domínio e o desenvolvimento daqueles que buscam se especializar. Ressaltamos que para atuar profissionalmente na área de SMS, é obrigatória uma formação específica em segurança do trabalho. Não é possível precisar a origem exata dessa área do conhecimento. A maioria dos estudiosos cita a Revolução Industrial e todas as suas demandas que foram geradas como grande marco das ações e dos estudos relacionados à área de segurança do trabalho. Porém, autores como Gouveia e Medeiros apontam que desde muito antes a sociedade já se preocupava com o assunto. Os estudos do geólogo Geórgios Agrícola, do século XVI, já alertavam sobre a possibilidade de doenças e acidentes em atividades como a mineração. Ainda no século XVI, o médico e alquimista Paracelso estudava doenças respiratórias em mineiros decorrentes do uso de mercúrio. Mais tarde, Bernardo Ramazzini, em 1700, e Percival Lott, em 1775, investigaram e apontaram doenças causadas pelo ambiente de trabalho e propuseram ações de precaução. A relação entre saúde e meio ambiente também figura na literatura mundial há longas datas. Na obra Ares, Águas e Lugares, escrita há 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já reconhecia o papel do meio ambiente na origem, determinação e evolução das doenças. Analisando a teoria dos miasmas, predominante nos séculos XVI e XVII, segundo a qual a transmissão de doenças se dava pelo ar e pelos odores. Embora essa teoria tenha mantido sua hegemonia até meados do século XIX, as transformações sociais, como a crescente urbanização na Europa e a consolidação do modo de produção fabril, deram origem a novas teorias que passaram a considerar o papel das condições de vida e trabalho na saúde das populações. Mas é realmente a partir da Revolução Industrial que há um considerável crescimento da preocupação e dos estudos na área de saúde, segurança e meio ambiente. Sobretudo dentro das organizações, pelo aumento exponencial de acidentes e doenças gerados no ambiente de trabalho. Com o surgimento da máquina a vapor, o processo produtivo se transforma radicalmente e o trabalhador deixa de comandar o processo de trabalho, passando a ser uma pequena parte no todo. Ele deixa de controlar seu ritmo de produção, o tempo gasto e os detalhes da fabricação e passa a manipular gigantescas máquinas instaladas em enormes galpões que acomodavam seus equipamentos e dezenas ou mesmo centenas de operários. Cada um responsável por uma minúscula etapa do processo, muitas vezes de maneira rudimentar e sem as mínimas condições humanas. Nesse período, a atenção à saúde, à segurança e aos direitos dos trabalhadores era praticamente inexistente. As fábricas eram vívidos retratos de precariedade,
apresentando estruturas improvisadas, iluminação precária, ventilação insuficiente, sujeira generalizada e condições higiênicas negligenciadas. Como a população, pobre e com famílias numerosas, era suscetível a uma exploração desenfreada, homens, mulheres e até crianças eram submetidos a ambientes laborais desumanos, sem qualquer consideração pela saúde e pela idade ou pelo desenvolvimento do corpo. Destituídos de benefícios, os salários não eram dignos e as jornadas de trabalho se estendiam exaustivamente, atingindo até 16 horas por dia e se prolongando até a madrugada. Não existia qualquer proteção legal para os trabalhadores, tornando-os descartáveis ao menor sinal de doença, sendo prontamente substituídos por outros. Nesse cenário, acidentes graves e fatais eram corriqueiros, assim como o adoecimento dos trabalhadores, causados pelas condições de trabalho insalubres e pela ausência de proteção nas máquinas da época. Essas máquinas e essa situação de trabalho expunham os operários a riscos constantes, inclusive a surdez, devido ao ruído ensurdecedor. Assista ao filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Esse filme evidencia a forma de trabalho nas organizações no início da Revolução Industrial. Veja e tire você também conclusões acerca desse contexto. Por volta dos anos 1815, na Inglaterra, eclode o ludismo, movimento de operários que, revoltados com a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, bem como pelas más condições de trabalho impostas pelo novo sistema de fabricação, se utilizam da violência e começam a quebrar máquinas e fábricas como forma de revolta contra a situação. O movimento dá origem à polêmica sobre as razões da situação social dos operários. Se o problema estaria nas máquinas ou nas condições sociais em que essas máquinas eram usadas. Durante a rebelião operária de Lyon, em 1831, por exemplo, levanta-se o lema "viver trabalhando ou morrer combatendo". Portanto, as extenuantes jornadas de trabalho de 16 ou mais horas vigentes durante esse período são denunciadas como desumanas e injustas. De um lado, se encontravam os operários, que se sentiam explorados, ameaçavam a estabilidade das organizações. Por outro, muitas empresas já sentiam dificuldades em manter o processo produtivo de uma maneira economicamente sustentável, surgindo a necessidade de se encontrar novas formas de organização do próprio trabalho. Uma curiosidade: o termo sabotagem nasce nesse momento, pois os operários revoltosos cravavam tamancos, do francês sabot, nas máquinas para que eles deixassem de funcionar. Dessa forma, entre o final do século XIX e início do século XX, surge nos Estados Unidos uma corrente de pensamento e ações de organização de fábrica. Esse movimento foi liderado pelo norte-americano Frederick Taylor, que ficou conhecido como administração científica. Com Taylor, o trabalhador passou a seguir determinados modelos e padrões. Esses padrões foram estabelecidos com o estudo de tempos e movimentos, que consistiam em medir e mapear todos os movimentos realizados pelo operário para entender quais movimentos eram úteis e quais eram considerados desnecessários e que, portanto, deveriam ser eliminados do processo. Embora o intuito de Taylor fosse aumentar a produtividade individual do trabalhador, fazendo com que ele repetisse os mesmos movimentos à exaustão de uma maneira simplificada e mecânica, ele, de certa forma, melhorou as condições de trabalho. As suas ideias, por exemplo, propõem ferramentas e máquinas adequadas a cada tipo de trabalho, já que, com a ferramenta adequada em mãos, o funcionário faria menos esforço e, assim, poderia produzir mais. Além disso, Taylor realizou estudos sobre a redução da fadiga,
baseando-se na relação entre o perfil do trabalhador versus perfil do trabalho versus maquinário, para que se eliminasse desperdício de energia humana. Portanto, a administração científica apresentou contribuições importantes para a melhoria das condições de trabalho da época. Embora seu objetivo tenha sido elevar o rendimento individual de cada trabalhador ao máximo, reduzindo sua participação e importância no processo, esse movimento trouxe melhorias para a condição de trabalho. Perto da década de 1930, também nos Estados Unidos, surge uma nova corrente administrativa, que mais tarde ficaria conhecido como a teoria das relações humanas. O grande nome nessa corrente de pensamento foi Elton Mayo, que por meio de seus estudos conseguiu comprovar que a produtividade do trabalhador está diretamente ligada ao seu bem-estar e à sua motivação. Seu mais famoso estudo foi a experiência de Hawthorne, que foi realizada em uma fábrica da Western Electric, a Western Electric Company, lá em Chicago, no bairro de Hawthorne. Após concluir as 4 fases da pesquisa, que durou cerca de 5 anos, ele descobriu que a produtividade do trabalhador e sua motivação tinham relação direta, não somente com os aspectos físicos e fisiológicos, como pregava a administração científica, lá com as ideias de Taylor. Mas a produtividade do trabalhador também estava diretamente ligada aos aspectos psicológicos e sociais. Após suas descobertas, Elton Mayo quebrou paradigmas e fez com que as organizações considerassem outros aspectos até então tidos como desnecessários para poder elevar a produtividade. Alguns exemplos são o intervalo entre jornadas, a presença de médicos ou enfermeiras na produção, um ambiente menos rígido por parte das lideranças e outros. Vale destacar que todo esse movimento, desde a administração científica até os dias de hoje, aconteceu paralelamente à evolução da legislação e de normas que regem os processos de trabalho. À medida que as organizações evoluíam, mais ênfase era dada para questões de saúde, meio ambiente e segurança no ambiente de trabalho. As teorias estruturalista e de sistema, por exemplo, ao relacionar as organizações com o ambiente externo, evidenciando as trocas e influências mútuas, demonstraram a importância de se trabalhar o meio ambiente e o entorno. E a corrente comportamentalista, que reforçou os achados da teoria das relações humanas, provou que a produtividade do trabalhador está diretamente ligada ao seu bem-estar. Um marco para a evolução da questão da saúde e segurança no trabalho ocorreu entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, com a criação de um sistema normativo para a indústria química e petroquímica. Chamado de Sistema Internacional de Avaliação de Segurança, conhecido pela sigla ISRS, ele consiste em medir, implementar e evidenciar o desempenho de organizações a respeito da segurança e do meio ambiente. A partir de então, outras certificações, instrumentos e sistemas de gestão foram criados, especialmente nos anos 1990, com destaque para a Organização Internacional de Normatização, conhecido como ISO. A série de avaliação da segurança, OHSAS, e no Brasil, as orientações específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Todas essas certificações e normatizações servem como guias para empresas que desejam melhorar seus sistemas e funcionam como bússolas, que indicam os caminhos e as formas de estruturação dos processos. Atualmente, organizações modernas e que almejam ser referência no mercado em que atuam já incorporam as práticas de SMS no trabalho como assuntos estratégicos e primordiais em seus planejamentos. Já começa a ser discutido, inclusive, um novo movimento empresarial chamado Indústria 5.0, que abarca os conceitos de digitalização e sistemas inteligentes
da indústria 4.0, com o cuidado com relação às questões sociais, inclusive de segurança do trabalho e ambientais. No Brasil, um bom exemplo de empresa que se classifica como indústria 5.0 é a unidade de Sorocaba da multinacional Flex. Utilizando tecnologias como Internet das Coisas, IoT, Big Data, Big Analytics, a empresa conseguiu cortar custos e desperdícios com plásticos na ordem de 94%. Além disso, reduziu o consumo de água em mais de 30% e as emissões de gases de efeito estufa em 41%. A tecnologia empregada nos processos de trabalho também auxilia a empresa nas questões ergonômicas, alertando sobre a postura correta dos trabalhadores e os momentos de troca de função. Essas ações resultaram em uma queda de 40% no número de faltas relacionadas a dores musculares e 42% em volume de atestados médicos recebidos. E para concluir nossa aula sobre o resgate histórico e evolutivo acerca da área de SMS, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, é importante destacar que trata-se de uma área viva e que evolui a cada dia, respondendo sempre às novas demandas e desafios que o mundo do trabalho apresenta. Portanto, a atualização constante é o segredo de sucesso permanente nessa atuação. Desejo a todos ótimos estudos.